Hoje eu recebi uma mensagem e eu percebi que ela não era só pra mim, que eu precisava compartilhar ela com você. E você vai saber que é pra você também, porque você vai sentir. Você não tá vivendo uma crise de ego. Você tá vivendo uma crise de eu, uma crise de vontade. Eu vou explicar isso melhor. Esse é um tema que tem me rondado já há um certo tempo e hoje me pegou de jeito. O que tem sido o combustível da sua vida que não o medo? Aquilo que tem te mobilizado na vida, que tem feito você agir na vida, tem sido o medo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque meio que virou um consenso de que o medo paralisa. E de certa forma, não tá de todo errado falar isso, mas a gente precisa entender isso um pouco mais profundamente. O medo em si não paralisa. É o combate ao medo que paralisa. Muitas vezes o medo, ele é um mobilizador, porque o medo é aquilo que é o nosso mecanismo natural de garantia de sobrevivência, de segurança. Então, muitas vezes ele é combustível, né, para o movimento. Mas a gente está ativado no modo sobrevivência. A gente está rodando pelo mundo no modo sobrevivência. E porque o medo paralisa, acho que a melhor forma de explicar isso seria a física. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que fala algo como quando eu aplico uma força sobre determinado objeto, vocês estão vendo o pernilongo passando aqui, né? Uma determinada força sobre o objeto, aquele objeto aplica a mesma força sobre mim. E assim nós temos a inércia. Então, para que algo esteja em movimento, é preciso que se aplique uma força maior do que a força que ela aplica de volta sobre mim, para que a gente possa ter o movimento ou a percepção do movimento. E o que acontece? A gente tem o medo e a gente percebe. Eu tô falando com alguém que já percebeu isso. Eu tô falando com alguém que já sabe que tá agindo pelo medo. Já percebeu que o medo tá tomando conta ou já tomou conta de tudo internamente. A gente percebe isso e a gente quer fazer o quê? A gente quer combater o medo. Então a gente aplica uma força em cima desse medo, similar a que ele está aplicando sobre nós. E o que isso resulta? Em paralisia, em inércia, em falta de percepção de movimento. O que quer dizer que isso não é uma boa estratégia para lidar com medo, para mudar esse mecanismo. Por quê? Que energia que você está usando para lidar com medo, para combater esse medo? A sua energia vital. E é por isso que o medo, ele faz a gente ficar exausto. Agir pelo medo faz a gente ficar internamente exausto, faz a gente ficar exaurido. E é por isso que a gente tem tanta pressa. Pressa de ter tudo resolvido pra gente poder descansar logo. Pressa, sabe Deus do que? Você já nem sabe mais do que você tem pressa, mas você se movimenta pela vida com tanta pressa, com tão pouca paciência. Porque o combustível é o medo. E você está gastando toda a sua energia vital tentando combater o medo. E o que o medo faz? Ele vai te exaurindo, né? Porque você está aplicando uma força. O medo está aplicando a mesma força sobre você. Estamos na inércia. O medo paralisa. Até que você fique exausta e o medo consegue aplicar uma força maior sobre você. Então você entra em movimento através do medo, mas é um movimento que é trancos barrancos. Assim, tá andando assim pela vida. E eu também. Porque eu sou tão aprendiz quanto você. Não é porque eu aprendi um negocinho ali a mais, um negocinho ali aqui a mais, aqui, né? Que eu deixei de ser aprendiz.
Entendemos isso? Entendemos que junto com o medo como combustível, nós temos exaustão, cansaço interno, pressa, ansiedade. Porque do que você tem tanta pressa? Tá? A sua respiração tá 1000. E o que não é ansiedade, a não ser um descontrole absurdo da sua respiração, onde ela aumenta seus batimentos cardíacos, você começa a sentir sintomas físicos dessa pressa. A gente começa a querer controlar todas as coisas. E quando eu falo de todas as coisas, eu não falo das coisas externas, eu falo das coisas internas. Eu quero controlar as minhas ações, eu quero controlar as minhas falas, eu quero controlar as minhas respostas, eu vivo para me controlar. O pouco de energia que me sobra, eu quero usar para ter tudo sob controle, dentro de mim, em mim mesma. Só que tá tudo um caos. E aí vem a sensação de insuficiência, porque nada que você faz é suficiente. Tá sempre um caos, você tá sempre cansado, por mais que você faça. Uma sensação de inadequação, porque quando você tá dentro de você, nessa bagunça, e você olha ao seu redor e parece que tá tocando uma música clássica, que as pessoas estão fluindo pela vida. E você tá assim, ó. Uma pilha de nervos. Eu sei porque eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Tá bom? Isso é um conhecimento muito antigo, ocultista. Várias outras filosofias e coisas falam sobre isso, mas acho que uma explicação mais clara disso seria a que vem do hermetismo, em que eu não vou me aprofundar muito, mas ele fala que a nossa mente ela é dividida em 2 partes, que seria uma parte o ego e uma parte o eu. A parte ego é a que permite que todas as narrativas sejam criadas, pensamentos, emoções, imaginação, visualização, desejos, sonhos, inclusive a narrativa do medo, tá? Mas é a partir do ego que isso torna possível aqui, no invisível, no não material. E nós temos o eu. O eu é o quê? O eu é basicamente vontade. Basicamente vontade. Eu ainda não tô acostumada a olhar pra câmera, tá bom? Para que você possa materializar coisas, você possa manifestar, que você possa fazer acontecer, como você quiser chamar, você precisa dessa conexão entre o ego e o eu, entre a visualização e emoções, e enfim, tudo que tá no invisível, o desejo, o sonho e a vontade. Essa é a combinação para você trazer uma coisa aqui, ó, para acontecer. E é aí que entra a questão. Não é uma crise de ego que você está tendo, é uma crise de eu, porque é uma crise de vontade, porque a nossa vontade foi roubada, porque a gente passou vários anos da nossa vida sendo ensinado a agir pelo medo. Nosso combustível é o medo. Quando tira o medo da equação, cadê a vontade? A gente não sabe mais, a gente não sabe aonde ela ficou. Eu não sei, e você também está tendo essa dificuldade, como fazer algo sendo eu, através da minha vontade, não do medo, da pressão, da pressa, do caos, da ansiedade, do medo, da agonia, do desespero. Agora, a última parte. Como lidamos com isso? Não, eu não tenho todas as respostas, porque como eu disse, essa mensagem é tão para mim quanto para você. Mas a gente precisa de uma não ação. Porque se a gente está exausto, se a gente está tendo uma crise de vontade, de eu, a gente precisa reencontrar isso, a gente precisa acessar qual é o combustível que vai estar no lugar do medo. E se eu só consigo agir pelo medo, então a ação não vai fazer eu chegar nesse lugar. Fazer o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, não vai me fazer chegar num lugar diferente. Então eu preciso de uma não ação. Eu preciso de abrir espaço interno para me acessar, para encontrar respostas. Elas já estão aqui, elas não estão fora. Como a gente faz isso? A gente faz isso através do domínio mental, através da meditação. É isso que todas as filosofias
têm em comum. Essa seria a não ação, porque a gente tem práticas meditativas, mas a meditação em si é um estado. É acessar o estado meditativo, esse estado onde a gente recebe, acessa o conhecimento da consciência, que é uma só. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. É simples, mas não é fácil. O que eu acho que é importante a gente entender para conseguir angariar alguma energia interna, para conseguir fazer essa não ação, para trazer essa não ação como algo que faça parte da nossa vida e da nossa rotina. E principalmente entender que isso é um processo, não vai ser do dia para a noite, que você vai simplesmente trocar de combustível, tá? A gente precisa encontrar esse combustível aqui agora. Porque no fim, o que todos nós seres humanos queremos é ser feliz. Não importa o que você queira de fato, do que você tenha tanto medo, ou quais são seus sonhos que você consegue já visualizar, mas você não, né, o mecanismo que te movimenta não tem te permitido fazer algo a respeito. No fim, você quer ser feliz, tanto quanto eu quero ser feliz. No fim dessa equação, é porque eu quero ser feliz, porque eu quero me sentir satisfeita, porque eu quero ter prazer na vida, porque eu quero viver mais do que sobreviver. E a gente precisa encontrar isso, essa fagulha, na pessoa que a gente é agora. Essa é a parte complexa, mas é a parte também que traz certo alívio. A busca não é externa e eu preciso encontrar essa satisfação, esse prazer aqui e agora. Isso vai me reconectar com a minha vontade, com a pessoa que eu sou hoje, porque é a pessoa que eu sou hoje que vai proporcionar essa realização, essa conexão do ego com o eu, essa conexão. Essa era a mensagem que eu tinha para você e para mim. Foi bom falar isso em voz alta. E reforçando, essa mensagem é para alguém que tá sentindo uma coisa acontecendo, mas não tá conseguindo encaixar as peças, tá? Então por isso que você vai saber que é para você. Alguma coisa vai encaixar aí. Caso você queira saber mais sobre mim, sobre meu trabalho, tem links aqui na descrição desse vídeo. Eu espero ver você em breve para nossa prática de quinta-feira. Bom.